E aí pessoal, beleza? Vamos para mais um vídeo de questões comentadas da Constituição Federal, parte 4, que neste vídeo são questões da PRF e do DEPEN. Sem mais delongas, vamos ao que nos interessa. Com relação à organização política administrativa da República Federativa do Brasil, julga o item subsecutivo. Por meio de lei complementar, a União pode autorizar os Estados a legislarem sobre questões específicas relacionadas à PRF. E aí, item certo ou errado? Vamos para a resposta. Correto. Lei complementar poderá autorizar os Estados a legislar sobre questões específicas das matérias relacionadas neste artigo. Aqui eu gosto de colocar informações complementares, pois a lei seca é muito importante a sua leitura corriqueiramente. Compete privativamente à União legislar sobre competência da PF e PRF. Então, depois aqui a informação complementar. A lei complementar poderá autorizar os Estados a legislar sobre questões específicas das matérias relacionadas neste artigo. Aqui está a resposta, mas é sempre bom, trazer informações a mais, pois são cobrados em provas também. Julgo o item que se segue referente à administração pública. Os vencimentos dos cargos do Poder Judiciário e do Poder Executivo não poderão ser superiores aos vencimentos dos cargos do Poder Legislativo. Vamos para a resposta. Errado. Os vencimentos dos cargos do Poder Legislativo e do Poder Judiciário não poderão ser superiores aos pagos pelo Poder Executivo. E aqui, como é um artigo importante, a administração pública direta e indireta de qualquer dos poderes da União, dos Estados, do DF e dos municípios obedecerá aos princípios da LIMP, legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficácia, e efetividade, não mais eficiência. Cuidado que já foi cobrado em prova efetividade, eficácia, e a pessoa vê a questão está dada, e às vezes acaba perdendo ponto de bobeira. Então, eficiência. Chega o próximo item acerca dos poderes legislativo, executivo e judiciário. É competência indelegável do Congresso Nacional aprovar iniciativas do Poder Executivo referentes a atividades nucleares. Vamos para a resposta. Correto. É da competência exclusiva do Congresso Nacional, ou seja, indelegável, aprovar iniciativas do Poder Executivo referentes a atividades nucleares. Então, competência exclusiva do supracitado artigo não pode ser delegado. Então, não adianta querer decorar artigos, você tem que compreender também o contexto. E só a nível de curiosidade, referentes a atividades nucleares. Aí você fala, mas aqui não está no plural. Aqui é uma preposição, por isso que está dessa forma, está correto. Se estivesse aqui was com crase, também estaria correto. Seria um artigo mais uma preposição. Então, assim, dessa forma que está aqui como uma preposição referente a atividades, está correto. Da mesma forma que se estivesse as, a e o s e craseado, também estaria correto, pois haveria a união de um artigo mais preposição. Então, as duas formas estariam corretas. Vez ou outra, isso pode ser que seja cobrado em prova. Então, só a nível de curiosidade. Chega o próximo item, acerca dos poderes legislativo, executivo e judiciário. A eleição de membros do Conselho da República compete exclusivamente à Câmara dos Deputados. Vamos para a resposta. Errado. Compete privativamente à Câmara dos Deputados eleger membros do Conselho da República. Compete privativamente ao Senado Federal eleger membros do Conselho da República. Compete privativamente ao Presidente da República nomear membros do Conselho da República. Então a questão está errada.
com relação à organização do Estado e às funções essenciais à Justiça, julgue o item seguinte. O Advogado-Geral da União, chefe da Advocacia-Geral da União, é cargo de livre nomeação pelo Presidente da República entre brasileiros maiores de 35 anos, de notável saber jurídico e idoneidade moral. Lembrando que você pode dar pausa no vídeo, ler, reler com calma. Se desejar, me siga no Instagram, se inscreva aqui no canal. Vamos para a resposta. Errado. A Advocacia-Geral da União tem por chefe o Advogado-Geral da União, de livre nomeação pelo Presidente da República, dentre o que? Cidadãos maiores de 35 anos, de notável saber jurídico e o que? Reputação ilibada, que é mais específica que idoneidade moral. Então o erro é bastante sutil, está aqui, e brasileiros. Então tem que ter muita atenção na questão da prova. Com relação à organização do Estado e às funções essenciais à Justiça, chega o item seguinte. O Ministério Público deve elaborar sua proposta orçamentária dentro dos limites estabelecidos em sua lei orgânica nacional. Vamos para a resposta. Errado. O Ministério Público elaborará sua proposta orçamentária dentro dos limites estabelecidos na LDO. Ministério Público, proposta orçamentária LDO, Lei de Diretrizes Orçamentárias. E como é um artigo importante que vamos ler, o Ministério Público é instituição permanente, essencial à função jurisdicional do Estado, incumbindo-lhe a defesa da ordem jurídica, do regime democrático e dos interesses sociais individuais coletivos. Não. Interesses sociais e coletivos, melhor. Indisponíveis? Não. Já caiu na prova dos interesses sociais e coletivos indisponíveis. É um tipo de pegadinha que derruba muita gente. Ou então colocar disponíveis. Então tem que ter muita atenção, grifar as palavras mais importantes. Muitos se confundem também às vezes, em vez de imprescindível, que significa indispensável, a banca coloca prescindível, de forma bastante sutil. E às vezes o candidato com a mente cansado ou desapercebido acaba errando a questão. Ou simplesmente por não saber o que significa a palavra prescindível. Prescindível é o mesmo que dispensável. Imprescindível, indispensável. Prescindível, dispensável. Aí você fala, mas daí todo mundo sabe. Não, nem todas as pessoas sabem disso. Então, é bom trazer a informação. Todos nós somos eternos aprendizes. Julgue os itens subsequentes relativos aos direitos e garantias fundamentais previstos na Constituição Federal. No caso de iminente perigo público, a autoridade competente poderá usar de propriedade particular assegurada ao proprietário indenização ulterior se houver dano. Vamos para a resposta. Correto. No caso de iminente perigo público, a autoridade competente poderá usar de propriedade particular assegurada ao proprietário indenização ulterior se condicional houver dano. Ulterior, para quem não sabe, é o mesmo que posterior, ou seja, é equivalente ou equiparável a posterior. Agora, questões do depende. Deixa eu ver se agora questões do depende. No que concerne às noções de direito constitucional, julgue os itens que se seguem. Segundo a Constituição Federal de 1988, é assegurada a prestação de assistência religiosa nas entidades civis e militares de internação coletiva. Entretanto, tal norma é de eficácia limitada, pois depende de complementação de lei ordinária ou complementar para ser aplicada. Lei ordinária ou complementar para ser aplicada. Vamos para a resposta. Errado. É assegurado nos termos da lei. Da lei aqui é o que? Lei ordinária. Não necessita da lei
complementar, como se informa lá. Deixa eu marcar aqui. É assegurado nos termos da lei a prestação de assistência religiosa nas entidades civis e militares de internação coletiva. A lei, no que tange ao supracitado inciso, diz respeito à lei ordinária. E aqui está como lei ordinária ou complementar, então está errado. E aproveitando seja, eu tenho um vídeo que fala sobre normas de eficácia plena, contida, limitada. Eu vou colocar na tela final do vídeo ou no card. Deixa eu ver aqui, 10 minutos e pouco. Então, se eu lembrar aqui, eu vou colocar aqui. Está bastante interessante. Julgue os próximos itens acerca dos direitos e das garantias fundamentais. Segundo o entendimento dominante no STF, são lícitas as provas produzidas em interceptações telefônicas decretadas por decisões judiciais, quando tais decisões forem amparadas apenas em denúncia anônima. Vamos para a resposta. Errado, né? Segundo precedentes do STF, nada impede a deflagração da persecução penal pela chamada denúncia anônima, desde que, ou seja, quitão condicional, esta seja seguida de diligências realizadas para averiguar os fatos nela noticiados. Então não basta ser apenas uma denúncia anônima, tem que haver averiguação para ver se o fato é realmente real. Também, segundo o informativo 692 do STF, a interceptação telefônica é subsidiária e excepcional, só podendo ser determinada quando não houver outro meio para se apurar os fatos tidos por criminosos, nos termos do artigo 2º, inciso 2 da Lei 9.296 de 96. Desse modo, é ilegal que a interceptação telefônica seja determinada apenas com base em denúncia anônima. Então, é isso aí. É importante não só ler os artigos, seus derivados, mas também súmulas e, em alguns casos, informativos dos tribunais também. Julgue os próximos itens acerca dos direitos e das garantias fundamentais. A condenação criminal transitada em julgado acarreta a perda dos direitos políticos, independentemente de manifestação expressa na decisão condenatória. Vamos para a resposta. Errado. É vedada a cassação de direitos políticos, cuja perda ou suspensão só se dará nos casos de condenação criminal transitada em julgado enquanto durarem seus efeitos. Então aqui há uma o quê? Suspensão e não perda. Então no caso em tela há a suspensão. Então a questão está errado. Com relação ao Poder Judiciário e às funções essenciais da Justiça, digo os itens a seguir. No que toca à imunidade profissional do advogado, não constituem injúria ou difamação puníveis qualquer ato ou manifestação praticada no exercício de sua atividade. Entretanto, se, por exemplo, o advogado desacatar um agente penitenciário que age no exercício de sua função, o STF entende que não há imunidade e pode ser instaurado processo crime contra o causídico, no caso é o advogado. Lembrando que você pode ler e reler com calma, sem pressa. Vamos para a resposta. Correto. Vamos ver aqui o que diz o Estatuto da Advocacia, artigo 7º, parágrafo 2º. São direitos do advogado. O advogado tem imunidade profissional, não constituindo injúria, difamação. Antigamente, desacato também. Então, o desacato não faz mais parte da imunidade profissional a partir da ADI 1127. Então, fique atento. O STF considerou inconstitucional. Então, o advogado pode responder por desacato. O advogado tem imunidade profissional, não constituindo injúria, difamação, puníveis qualquer manifestação de sua parte, no exercício de sua atividade em juízo ou fora dele, sem prejuízo das ações disciplinares perante a OAB pelos excessos que cometer. O desacato foi considerado inconstitucional pelo STF, conforme a DIN. Aqui, logo a questão está correta.
Julgue os próximos itens acerca dos direitos e das garantias fundamentais. Entre os direitos constitucionais garantidos às presidiárias, inclui-se o respeito à integridade física e moral, as condições para que possam permanecer com seus filhos durante o período de amamentação e o cumprimento da pena em estabelecimento distinto ao dos apenados do sexo masculino. Vamos para a resposta. Correto. A pena será cumprida em estabelecimentos distintos de acordo com a natureza do delito, a idade e o sexo do apenado. É assegurado aos presos o respeito à integridade física e moral. As presidiárias serão asseguradas condições para que possam permanecer com seus filhos durante o período de amamentação. E vamos dar uma lidinha no artigo 5º, caput. Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no país a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade nos termos seguintes: estrangeiros residentes no país. Caiu questão em prova que o estrangeiro não residente no país, por exemplo, não tem direito à saúde, porque aqui diz residentes no país. Mas segundo o entendimento do STF, por óbvio, os estrangeiros que não são residentes no país também têm direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança, à propriedade. Por exemplo, se precisar de um atendimento no hospital, vai ser atendido. Se for assaltado, vai ter o devido atendimento na delegacia de polícia. Então, só trazendo isso a nível de curiosidade. E também pode ser, como já foi cobrado em prova, pode ser cobrado novamente em provas. A respeito da organização político-administrativa do Estado, julgue o item subsequente. Os Estados podem incorporar-se entre si, subdividir-se ou desmembrar-se para se anexarem a outros, ou formarem novos Estados ou territórios federais, mediante a aprovação da população diretamente interessada por meio de plebiscito, ficando dispensada a atuação do Congresso Nacional. E aí, item certo ou errado? Vamos para a resposta. Errado. Os Estados podem incorporar-se entre si, subdividir-se ou desmembrar-se para se anexarem a outros, ou formarem novos Estados ou territórios federais, mediante a aprovação da população diretamente interessada, através de plebiscito e do Congresso Nacional, por lei complementar. Então, a questão está errada. E vamos dar uma lida aqui no artigo. A organização político-administrativa da República Federativa do Brasil compreende a União, os Estados, o DF e os municípios, todos autônomos nos termos desta Constituição. A respeito da competência da União, dos Estados e dos municípios para legislar, digo os itens que se seguem à luz do texto constitucional. No âmbito da legislação concorrente, a competência da União para legislar sobre normas gerais exclui a competência suplementar dos Estados. E aí, item certo ou errado? Vamos para a resposta. Errado. Compete à União, aos Estados e ao DF legislar concorrentemente sobre. Aí, vem aqui. A competência da União para legislar sobre normas gerais não exclui a competência suplementar de quem? Dos Estados. Então a questão está errada. Por suas características mais definidoras, a Constituição Federal de 88 foi chamada de Constituição Cidadã, com relação aos direitos humanos e aos direitos fundamentais consagrados na Carta Magna Brasileira, julgue o item a seguir.
A única forma de censura permitida no Brasil é a que envolve espetáculos teatrais, especialmente os voltados para o público infanto-juvenil e os livros didáticos a serem utilizados no ensino fundamental. E aí, tem certo ou errado? Vamos para a resposta. Errado, né? É livre a expressão da atividade intelectual, artística, científica e de comunicação, independentemente de censura ou licença. Então, há que se falar em censura. E vamos ler novamente aqui o artigo, que às vezes é cobrado em prova. Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes do país a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade nos termos seguintes. E não desista, porque a sua aprovação chegará. Não foque no cansaço, mas se imagine onde você só está. Se imagine tomando posse no cargo público. Já tenha qual roupa em mente você irá para o seu posse. Já se imagine contando para os seus familiares, para seus amigos da sua posse, do seu nome no diário oficial. E saiba que é normal bater o cansaço, dar vontade de desistir, chutar o balde. Isso acontece com todos, mas persevere, você vai vencer. Creia em Deus e creia no seu potencial. Então é isso aí, pessoal. Deixe seu like, se inscreva no canal, ative o sininho para receber as notificações. Bons estudos e fui!